Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Biomec. Agradecemos a participação e de todos que estão aí nos prestigiando. E hoje teremos uma noite muito especial. Então, não é incomum nós termos colegas, alunos no curso de Educação Física, nos programas de pós-graduação, que tenham sido atletas, que tenham tido uma vida de atletas e que o esporte tenha despertado o interesse por esta carreira. Então, hoje nós temos aqui 5 atletas e ex-atletas que vieram para a área de educação física, a maioria deles está no programa de pós-graduação aqui da UFSC, na área de biodinâmica, a maioria dentro do laboratório de biomecânica, e eu terei o prazer de conversar com eles esta noite, né? Os nossos convidados de hoje, já agradecendo o carinho e a disponibilidade, são o Heron Medeiros, o Gabriel Lima, a Alicele Cardoso, o Jader Santana e o Rafael Compos. Então, nesta noite, a gente vai conhecer um pouquinho da história desses queridos, né? Que vão falar aí um pouquinho das ligações dos seus esportes, do beach tênis, do rugby, do karatê, do taekwondo e do judô. E essa relação e essa vivência dos esportes com a sua profissão e com as suas preferências acadêmicas. Sejam muito bem-vindos, obrigada a todos. Vamos começar agora conversando com o Heron. Heron, muito obrigada, a palavra é sua. Obrigado, Cíntia. Boa noite, pessoal, todos que acompanham a live. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a minha história no beach tênis, que é a minha modalidade, e como que eu estou também no curso de Educação Física, né, cursando a graduação. Basicamente, eu entro no beach tênis em 2012, que a gente vai ver logo mais no próximo slide. Então, a minha história com o beach tênis começou há, vamos dizer assim, quase 10 anos atrás. 9 anos atrás, falta um ano para eu completar 10 anos de modalidade. Então, eu conheci o beach tênis em Floripa, né, na Praia dos Ingleses, junto com a minha família. Nós estávamos curtindo as férias e esse esporte que eu me apaixonei foi ganhando meu coração cada vez mais, e eu acho que dá para ver pelas imagens também que a gente estava realmente se divertindo. Era algo prazeroso, né? Não tinha muitas regras ainda. Meu pai era ex-instrutor de tênis, então ele começou a me ensinar um pouco sobre as técnicas básicas. Lógico que muitas delas vindo do tênis, e daí a gente começou a entender mais como que seria o beach tênis. Então, a partir disso, eu comecei a me motivar para entender mais sobre a técnica do beach tênis, e então eu comecei a treinar mais sério o esporte e, consequentemente, jogar os torneios. Então, essas fotos que mostram agora é durante o período, né, de 2015 a 2017 que eu consegui focar realmente numa carreira de atleta. Eu tinha torneios quase todo final de semana, então, para mim, era uma coisa muito legal viajar, conhecer outros países, outros estados do Brasil e, ao mesmo tempo, praticar essa modalidade que eu me apaixonei, né? Então, eu consegui o apoio da Sex, que foi uma marca que me apoiou durante essa carreira como atleta. Foi bem importante para eu ter conseguido, né, alcançar bons resultados com ótimos materiais. Então, eu sou muito grato também à empresa por ter acreditado em mim naquela época e naquele período. Logo em sequência, no próximo slide, eu tenho umas fotos da minha parceria que eu fiz com o Miguel, que também era um jogador da nova geração, e o mesmo também conseguiu o apoio da Sex, então nós éramos uma dupla da mesma marca, e isso motivava a gente a treinar juntos, a jogar os torneios juntos, e em específico essas fotos foram do ano de 2017, que foi um ano bem marcante para mim, porque foi um ano que eu estava para entrar no curso, né, que eu fui aprovado no vestibular, e ao mesmo tempo foi o ano que eu estava na minha transição para a carreira profissional, né? Foi o ano que eu fiz a transição das categorias amadoras e juvenis para uma categoria profissional, e isso me exigiu mais dedicação aos treinos, né? E consequentemente a viagem justamente para viajar e jogar os torneios, uma vez que o circuito da ITF, que é a entidade máxima do beach tênis, ela não para, né? Os torneios são frequentes e é bem difícil até conciliar isso. Então, até reforça aí, a Cíntia, na época, era coordenadora do curso, e eu liguei para ela, eu morava no Rio na época, eu liguei para ela que eu tinha um torneio na Itália, e era bem na época da minha inscrição, da primeira semana como calouro do curso. E se eu fosse para o torneio, eu poderia perder a minha vaga na UFSC.
Então, agora eu sei que eu fiz a escolha certa de não ter ido para o torneio e ter ficado na UFSC, porque eu consegui achar outros caminhos para me encontrar, não só com o esporte, mas com a pesquisa, que é o que a gente vai ver agora. Então, o meu propósito com o beach tênis vai ser sempre crescer com esse esporte. Eu quero que um dia ele chegue nas Olimpíadas. Então, eu acredito que o esporte, tornando ele forte, né, na ciência, com vários pesquisadores, vai motivar treinadores, fisioterapeutas, vários profissionais do esporte para olhar para ele de uma outra forma, né? Então, eu acredito, né, que qualquer seleção olímpica vai ter uma grande equipe multidisciplinar por trás, multiprofissional, e querendo ou não, eles vão se embasar na ciência. Então, é preciso, né, aumentar o número de pesquisadores que tenham a vontade de pesquisar com beach tênis. Então, essas fotos foram de alguns estudos que eu consegui fazer, alguns que estão em andamento. Essas 3 últimas fotos foi durante a pandemia, a gente conseguiu fazer um estudo num torneio, lógico, com todas as medidas preventivas em relação ao Covid. E a primeira foto foi um resumo, um estudo piloto que a gente fez para publicar no Congresso Brasileiro de Biomecânica, que nós vamos ver agora nos próximos posts. Então, esses 2 banners foram 2 resumos que eu já consegui fazer com beach tênis. Sou muito orgulhoso disso, querendo ou não, acredito que é o primeiro estudo relacionado à biomecânica no beach tênis. Então, ser um pioneiro da modalidade na ciência é algo bem interessante para mim, que eu quero ser essa referência no futuro. O primeiro banner foi em relação ao Congresso de Jogos Esportivos Coletivos, que eu fiz em relação a um projeto de extensão que nós tínhamos na UFSC, relacionado também ao beach tênis, e o segundo relacionado à biomecânica, junto com a professora Cíntia, e com o Leandro, que foi um mestrando do programa de graduação na UFSC. Bom, gostaria agora de ressaltar essa foto, né? Peguei ontem, entrei no PubMed, que é um dos principais lugares para a gente buscar os artigos de referência, e quando a gente coloca a palavra beach tênis, a gente só encontra 3 estudos. Isso é algo assim que a gente precisa olhar com muita cautela e ver o quão importante é nós fazermos estudos para publicar e motivar cada vez mais os treinadores, fisioterapeutas, profissionais do esporte a se embasarem na ciência para crescer com essa modalidade, não só em números de praticantes, porque, querendo ou não, o beach tênis é um esporte que está crescendo muito no mundo inteiro em número de praticantes, mas ele precisa crescer em outros caminhos paralelamente a isso. Então, para finalizar essa fala, eu gostaria de solicitar que, se possível, seguirem meu Instagram profissional. Nesse Instagram eu vou estar colocando posts diários não, porque é difícil ter uma constância, mas vou tentar ter uma frequência para postar conteúdos legais sobre o beach tênis, sobre ciência no beach tênis, né? E para finalizar, em relação à minha identidade visual da marca que eu criei, a engrenagem orgânica em forma de ondas representa a área da biomecânica, que eu sou extremamente grato por estar inserido nessa área e que eu pretendo seguir futuramente com estudos de peso no beach tênis. Então, já deixo um spoiler aí que o meu mestrado ele vai ser no beach tênis de qualquer forma, e estou muito feliz na área da pesquisa e quero crescer com esporte na ciência aí. Obrigado, pessoal. E no final a gente tem o debate junto com todos os colegas. Obrigada, querido. Tu me fizeste lembrar realmente quando, né, e aquela ligação que a gente não se conhecia, meu Deus, um atleta, né, indo para a Itália e ao mesmo tempo correndo o risco de perder sua vaga. Nunca vou esquecer daquilo, né, Ironzinho? E a gente fica feliz que tu tenhas feito essa opção, mas ao mesmo tempo não abandonado o esporte e estando contribuindo de uma forma tão bacana e tão bonita, né, aí com a ciência, com o beach tennis, com a pesquisa, com a nossa área. Querido, muito obrigada, né, pela tua fala encantadora, e depois a gente bate o papo com todos aí, tá bom? Obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o querido, imagina, a gente que agradece, para o Gabriel, que vai falar sobre a sua história também. Gabriel, a palavra é sua, querido, já te agradecendo. Boa noite, pessoal. Como a professora Cíntia falou, meu nome é Gabriel. Eu ingressei no programa de pós-graduação da UFSC, né, na linha de biomecânica no ano passado, em 2020. E minha história no esporte começa da seguinte maneira, né, como vai ver aí no próximo slide, desde pequeno sempre
fui praticante de atividade física. Então, na escola, né, da qual eu frequentava quando pequeno, tinha aula de balé e judô, e eu era muito do contrário, fui pro lado do balé, minha irmã pro judô. E como sou de uma cidade do interior de Minas, a utilização de bicicletas aqui é muito comum, então acabava que utilizava mais como transporte ativo, né? Sempre foi para aula, para ir para casa de amigos, jogar bola em outros lugares. Então sempre tive uma ligação muito próxima da atividade física. Desde pequeno, né? Sempre. Pode voltar um, por favor? Desde pequeno, sempre tive um incômodo no joelho, então ele me limitava muito a praticar exercício físico. Só que o tempo foi passando, né? A dor foi diminuindo, então entrei no Taekwondo. Primeira modalidade esportiva que pratiquei, né? Primeiro futebol, depois Taekwondo. Futebol não gostava muito, tive que ir por problemas, né, de comportamento. Era uma criança muito, muito explosiva, então fui indicado que fosse para o futebol. Aí não gostei muito, né? Não era um talento, como se espera, né? Família toda de jogadores de futebol esperava que eu fosse um talento também, mas não era. Aí daí fui para a parte das lutas, né? Pratiquei taekwondo na escola. Quando eu tinha educação física, sempre tentava jogar basquete, jogava queimado com o pessoal. Então sempre tentando, né? Participar de atividades físicas. Taekwondo, jiu-jitsu, aí o meu joelho voltou a doer. Eu tinha lá meus 11 anos, 12 anos, né? Uma criança impulsiva que queria fazer coisas, mas era limitado devido ao joelho. Então fiquei muito tempo parado, até que uma médica, né, recomendou que eu fosse para natação. O meu problema, eles sempre falavam que era uma dor de crescimento, mas era aos Gutschletter. Então, isso na educação física eu fui ver depois. Aí, beleza, fiz a natação, tratei e voltei para o basquete. Então, isso, né, é uma foto minha aí, né, muito diferente de hoje em dia. Eu sou o segundo ali da esquerda para a direita, ali em cima, com muito cabelo hoje em dia, né? Já está muito, muito menos. Então, bem diferente. Então, isso aí foi os Jogos Escolares, né, em 2009, que a gente participou. E esse professor que está aí na foto, o Bolinha, o chama Oriovaldo, ele foi um grande incentivador na prática de atividade física, né, esporte, de uma cidade vizinha aqui, Tiradentes. Então, ele desde sempre teve um projeto de basquete, e nas duas oportunidades, né, que eu tinha, eu sempre pegava o ônibus, né, deslocava sexta e sábado para poder jogar basquete. Então, até o joelho deu o problema. Aí, logo depois do ensino médio, entro na universidade e, né, gostava muito das áreas de exatas, química, matemática e física. Então, falei assim, vou para engenharia, né, mas sempre com amor no esporte. E assim eu acabei, tipo, indo parar na física, né, que na minha cidade aqui tem o curso de física, né, bacharel e licenciatura. Eu fui para o bacharel porque era uma física computacional. E eu queria muito o bacharel pela área de pesquisa, não que a licenciatura não tenha, né, mas acho que a pesquisa no bacharel é um pouco mais forte. Então, só que era física computacional, e tinha muita química durante o curso, e acabei não gostando muito, além de que teve uma greve no meio. Então, acabei, né, ainda estava numa transição de basquete, um pouco de dores depois, e acabei sendo convidado por uma amiga para jogar rugby durante a faculdade, né? Isso no ano de 2012. Então, né, entrei no time do FSJ Rugby, né? Que aqui disputávamos o Campeonato Mineiro, éramos conhecidos como os Búfalos. Então, a convite dessa amiga, eu fui participar do time de rugby. Em 2012, né? Não cheguei a competir o campeonato estadual. Porém, no ano seguinte, jogava amistosos, e no ano seguinte, o capitão, né, em exercício do time, em 2013, no ano seguinte que eu tinha entrado, ele falou assim, não, Gabriel, você, tipo, condiz com o esporte e tal, você não quer ser capitão? Eu aceitei, e aí a história do esporte foi começando a ressurgir muito mais em mim, né? Minha irmã é professora de educação física, então a gente sempre tinha algumas discussões, né, de por que ir ou não para a educação física. Tanto é que no ano seguinte, em 2014, eu decido, né, e são imagens de competição, né, todas em 2013,
campeonato tanto de sevens quanto de 15. Aí, em 2013, né, fui capitão e estava num processo seletivo para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, qual não foi admitido, mas ainda estava com ideias de fazer educação física. Aí fiz o Enem e tal, e em 2014 me inscrevi no Enem para educação física. Aí eu liguei para minha irmã e falei assim, olha, não dá mais, acho que eu não consigo mais ver outra área. Eu sei que você fala que não é mil e uma maravilhas, né, como a gente pensa, mas não consigo mais, vou para educação física. Aí me mudei de cidade, né, fui para Lavras, que é 90 quilômetros daqui, então nem é uma mudança muito grande, a família do meu pai é de lá. Fui para Lavras, no curso de educação física, bacharelado, e ingressei na UFLA. Logo no primeiro ano, né, a gente já cheguei lá, ainda competia o mineiro pelo time da minha cidade, e logo lá na UFLA, né, a gente foi competir o Campeonato Brasileiro, do qual esse aí foi em São José dos Campos, em 2014, e no ano seguinte em Goiânia, 2015. Então, para mim, assim, o atleta ali de laranja, ele era um atleta de seleção. Então, quando você chega num lugar, né, você vai competir contra um atleta de seleção brasileira, além dele tinham 3, 4 outros atletas jogando, você meio que fica, né, sai do interior e tô jogando contra um cara de seleção, que joga num grande clube e tal, você fica meio perdido. Então aí, né, por conta do rugby, fui parar na educação física. Aí no slide seguinte, na educação física, né, no ano de 2016, eu fui voluntário, me inscrevi para o voluntariado, né, nos Jogos do Rio, tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos Jogos Paralímpicos. Porém, nos Jogos Olímpicos eu tinha coincidido com o final de semestre, então não tinha como eu ir para os Jogos, né, que eu precisaria ficar uma semana e meia no Rio de Janeiro, então tinham provas, não conseguiria ir. Aí coincidiu que nos Jogos Paralímpicos era período de férias. Então show, né, já queria ir para o voluntariado, fui. E aí pronto, aí que a paixão começou. Não conhecia muito, caí, né, meio que de paraquedas nos Jogos Paralímpicos. Então, depois disso, a minha antiga orientadora, né, da orientação, a professora Natália, ela tinha acabado de ingressar na universidade, na UFLA, trabalhava com atividades adaptadas, criamos, né, junto dela, conseguimos criar um núcleo lá de esportes adaptados, né, em pesquisa, extensão. Aí, e nesse congresso aí, que está nessa foto aí, foi onde eu conheci minha atual orientadora, né, a Gabriela. Ela estava fazendo uma apresentação, e eu fui o aluno chato que fez a pergunta certa. Então, dali, né, em 2016, a gente acabou criando um contato, só que ela ainda e me incentivou a fazer pesquisas e para poder tentar entrar no programa de mestrado. Aí, logo depois, foto um pouquinho, por favor. Logo depois, né, na foto seguinte, um voluntariado na Paralimpíadas Escolares em 2017, que foi no CPB, em São Paulo, não sei se todos conhecem, mas é uma estrutura fenomenal. E aí a equipe de goalball, eles estavam preparando para poder ir para o Mundial. A imagem logo de baixo, né, foi um simpósio que o núcleo de estudos lá em Lavras desenvolveu para atividade física adaptada para desporto. E logo aqui, essa imagem do centro de baixo, foi o Mundial de Paraciclismo de Pista, que é a área, né, da qual sempre gostei muito de ciclismo, da área da qual hoje investigo, né, no caso, o tandem, e até já conseguimos publicar um artigo em tandem, devido à pandemia, talvez não sei se consigamos, né, continuar com a pesquisa, mas assim foi, né, como o rugby, e me levou à educação física, e a educação física me trouxe para o lado do paradesporto e do ciclismo. Acho que, portanto, é só isso mesmo. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Até o debate. Obrigada, Gabriel. Que interessante a tua história. Eu não sabia e como as coisas vão se ligando, né? Sim, muito exatamente. Bacana mesmo. Obrigada por compartilhar conosco. E quando tu diz assim, era só isso? Não, é tudo isso, né? Olha só a tua trajetória, que interessante, que bom que tu estás aqui com a gente. Tá? Parabéns pela tua trajetória e obrigada pela tua participação. Agora eu vou passar a palavra para a próxima
próxima participante, a nossa representante feminina desta live, que vem com tudo, a Licele, que vai nos falar um pouquinho da sua história, da sua relação com o esporte. Liz, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela tua participação também. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Cíntia. Então, como a professora já falou, me chamo Licele, eu tenho 27 anos, sou formada em Educação Física Bacharelado pela UDESC, aqui o Cefid. Atualmente, eu estou fazendo mestrado em Biodinâmica do Movimento Humano, sob orientação da professora Cíntia, a moderadora maravilhosa dessa live. Também sou a mamãe do Arthur e vim falar um pouco sobre a minha trajetória como atleta da modalidade de Karatê. Nesse slide que vocês estão visualizando, eu sempre digo que é um pouco complicado falar de Karatê, porque logo as pessoas já imaginam aquele filme do Karate Kid, com aquelas lutas, os golpes finais emocionantes, mas o Karatê competitivo não é assim, não é essa a realidade. A gente tem duas modalidades, né, que a gente compete. No lado, tem ali na fotinho, tem o kata, está representado por um kata equipe, onde eu fazia kata com a minha equipe, e o shiai kumite, que é a luta, a gente chama de shiai kumite. O kata nada mais é que uma luta imaginária, com demonstrações. Pode voltar lá, por favor? Isso, obrigada. É uma demonstração de golpes já pré-definido, que podem ser competidos de modo individual ou em equipe. E é separado por naipe masculino e feminino e com a idade também. O shiai kumite, que é a luta por pontos, propriamente dita, que é separado por categoria, idade, peso, e vai disputando o golpe e fazendo os pontos até terminar o tempo, ou ter um vencedor por pontos, né? Como tudo na vida, a gente tem que escolher. A minha área, bem dizer, foi o shiai kumite, onde eu realmente competia, onde eu competi os meus principais campeonatos. No próximo slide, vocês já vão poder verificar que eu comecei a modalidade bem pequenininha, eu comecei com 6 anos. Eu comecei porque eu tinha que esperar o meu irmão, que está ali na foto comigo. Eu tinha que esperar ele terminar o treino dele, que era depois da aula, para voltar para casa. Então, eu decidi começar a praticar também, a convite do professor, e os meus pais incentivaram. Então, desde aí já são mais de 20 anos com a modalidade, e desses anos foram 17 anos competindo, né? Minha primeira medalha, que está ali na foto, logo abaixo, né, no meu segundo campeonato brasileiro, que é aquela foto de cima, logo abaixo está a minha primeira medalha de campeonato brasileiro, que foi em Mato Grosso do Sul. E como eu não tinha dinheiro como atleta, a gente foi de ônibus mesmo, então algumas horas viajando até o primeiro campeonato brasileiro, que foi em 2001, e eu acabei medalhando, ficando em terceiro lugar. Na outra foto, já ali no cantinho, tem a bandeira do Flamengo. Eu não sou flamenguista, mas a gente competia por um clube que quem mora em Florianópolis deve conhecer, que é o Clube Flamenguinho, que tem Capoeiras, que é um clube de dança onde era oferecida a modalidade, e a gente, então, disputava por essa bandeira, mas eu não sou flamenguista. No próximo slide, daí, já foi evoluindo, o tempo foi passando, eu não competia mais pelo Clube Flamenguinho, até porque a modalidade parou de ser oferecida lá, e aí eu passei a treinar com outro sensei, e veio um soke do Japão nos ensinar um outro estilo de karatê. Então, eu praticava Wado-ryu, né, que era uma modalidade mais tradicional, e eu passei a competir pela modalidade de Shitoryu, que é uma mais competitiva, considerada mais bonita também dentro da nossa modalidade atualmente. Foram muitos anos competindo, e aí chegou em 2010, que foi o melhor ano, foi o ano que eu me formei no ensino médio também. Quando eu digo melhor ano, foi o melhor ano competitivamente falando, porque eu tinha medalhado no campeonato mundial do estilo que a gente tinha ido, fiquei em ouro, foi um campeonato em Miami, eu tinha ganhado a OLESC, ficado em terceiro lugar no JASC, segundo lugar nos Joguinhos Abertos, então foi um ano muito bom, e foi o ano também que eu me graduei faixa preta, então foram 10 anos até chegar à faixa preta, então foi um ano muito bom, e logo o ano do terceiro ano do ensino médio, né? E então isso foi um dos motivos, né, um ano ter sido muito bom, foi um dos principais motivos que me levou a fazer educação física. Quando eu entrei no curso de educação física lá pelo Cefid, eu comecei a enxergar a educação física de modo diferente.
entender o quanto isso poderia auxiliar nas aulas que eu ministrava, porque eu comecei a ministrar aulas em projetos, como pode ver ali numa fotinho, desde os 14 anos eu ministro aula nos projetos da Prefeitura de Florianópolis, então, como isso poderia me auxiliar em várias maneiras, até na minha própria preparação física, como isso poderia mudar um pouquinho o mundo do jeito que eu enxergava o Karatê. E aí, pode passar de slide, por favor? Então, desde cedo eu recebo o Bolsa Atleta Nacional, né, recebi por 3 anos, o incentivo do esporte da cidade de Florianópolis também, e como retorno eu dava essas aulas na cidade de maneira gratuita no projeto. Pela UDESC, que eu competi, eu fui 3 vezes campeã brasileira universitária e uma vez vice-campeã, então eu trouxe 4 medalhas para a universidade. Nestes anos todos foram diversas competições, que eu fui brasileiro, JASC, joguinhos, estaduais, campeonatos municipais, Jogos Abertos de São Paulo e muitos outros. Só que com o tempo, né, vai passando, a idade vai aumentando, as responsabilidades vão aumentando, e aí a gente começa a perceber que o dinheiro que a gente está investindo é muito dinheiro, que a gente não tem mais como investir, que minha família não tinha muito dinheiro também, então com isso a gente vai tendo que pesar algumas coisas, e aí a gente vai vendo que tem que mudar um pouquinho o rumo da nossa vida. Então eu já estudava, já estava fazendo educação física, a carreira de atleta, querendo ou não, ela tem um tempo, e aí a gente tem que fazer escolhas, né? E aí no próximo slide, dá para perceber alguns campeonatos que eu participei, e ali abaixo tem hoje é meu sensei, né? Ele é Shihan, por causa do grau da faixa que ele está, foi o meu professor, foi responsável por estar juntos comigo nesses anos todos, e aí eu tive algumas lesões, como lesão labral no quadril, entre outras, lombalgia crônica, e aí alguma coisa que a gente vai ganhando durante essa carreira de atleta. Mas eu tenho muito orgulho da história que eu criei, da modalidade, e aí na próxima foto vocês vão perceber que é o quadro de medalhas, onde eu conquistei durante toda essa minha vida, muito doida, né, no esporte. E no meio tem o meu maior presente, que é o Arthur, que hoje é meu filho. E eu descobri que eu estava grávida, eu estava treinando, eu estava competindo ainda, eu estava treinando forte e por algumas complicações desse primeiro momento, quando eu descobri, eu tive que parar. Então, desde então, o karatê é só o hobby, é uma paixão, né? Eu amo praticar karatê, mas agora é só um hobby, não existe mais a competição. Mas deixei muita coisa legal, muita experiência bacana. E daí no próximo slide tem alguns dos principais competições, né? Algumas medalhas das principais competições. Tem os Jogos de São Paulo, que é aquela primeira lá em cima. Vai ter umas fotos de brasileiro, tem a medalha da CBDU, que é do universitário. No meio estão os principais, que é o sul-americano que eu competi na Argentina, e o campeonato mundial do estilo que eu pratico, que tá aquela do meio ali com a fitinha azul. Por fim, quando eu entrei no curso de Educação Física, eu percebi o quanto era importante essa profissão, que ela era muito maior do que eu pudesse imaginar. É uma profissão que ela está em constante evolução, que está provando o seu lugar, e que somos, sim, profissionais da saúde, então isso me encanta a cada dia mais. Por essa razão, por entender que somos muito mais, depois de um tempo já formada, atuando na área, na linha de frente, dando aula, inclusive numa faculdade de ensino superior privada, eu resolvi voltar para esse mundo acadêmico, onde eu sou completamente apaixonada, e eu conheci 2 anjinhos da vida, que são do lado ali, a professora Cíntia e a mestranda Bárbara, e elas me trouxeram essa oportunidade que eu tenho hoje, que é trabalhar com exercício e câncer, onde eu consigo enxergar o retorno de tudo que eu sempre sonhei na profissão. Infelizmente, devido à pandemia, ainda eu não pude vivenciar o que realmente é a UFES, a grandeza que ela é. Eu não pude conhecer os colegas, nem a minha própria orientadora ainda pessoalmente, mas eu estou vivendo nesse mundo novo normal, né, que são as fotinhos das reuniões online que acontecem, então ainda estou nesse modo online. Para finalizar, então, a minha dissertação, eu pretendo prescrever o protocolo de atividades físicas para crianças que estão em tratamento oncológico no hospital infantil, e que dessa maneira a gente possa avaliar também e melhorar o estado de fadiga dessas crianças.
Então é isso, muito obrigada. Nossa, Ali, uma campeã, medalhista, mulher maravilhosa, espetacular. Que história. A Bárbara deve estar emocionada também, assim como eu fiquei, né? E a gente agora tocou num ponto importante que a gente não se conhece pessoalmente, eu nem lembro isso, né? De tanto que a gente se fala. É Mas intenso, né? A gente fala demais. Mas parabéns pela tua belíssima história e eu consigo, te conhecendo bastante agora, eu consigo ver que muito do que tu és hoje, né, da tua disciplina, tudo, vem com certeza também do esporte, né? Então, parabéns por toda essa construção, por toda essa riqueza, por esse monte de medalha e por todas as contribuições. Obrigada por estar aqui conosco também, dividindo, né, essa bela história, ainda tem muita coisa pela frente. Um beijo. Obrigada, professora. Beijo. Beijo. Agora a gente chama o nosso querido Jader Santana, que vai trazer também a sua vivência, a sua rica trajetória. Vamos lá, Jader, agradecendo mais uma vez pela tua super parceria e participação, querido. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez em estar podendo aqui participar da live do Biomec. Hoje, né, no próximo slide aí, para falar da minha história aí nas artes marciais, né, de modo geral, e no Taekwondo, mais especificamente, a modalidade aí que eu pratiquei e pratico ainda, né, e que fui atleta durante um bom tempo da minha vida, né. Então, essa mistura que é artes marciais, o Taekwondo, na minha vida, né, que envolve desde família, esporte, virou profissão e ciência, né, os estudos acadêmicos, científicos aí também, teve uma grande influência de todo esse histórico que vem lá desde criança. Então, vocês estão vendo a primeira foto aí, nesse slide, lá do meu pai e minha mãe. Então, eu digo que eles foram os maiores influenciadores na minha vida, né? Eu me emociono muito quando eu falo nisso, porque eles eram praticantes de judô, e aí foi onde eu tive o início, né, na carreira das artes marciais, a vivência com as práticas marciais e orientais a partir deles, né? Lá no judô, quando eu tinha ainda 4 anos de idade. Depois disso, eu entrei no Kung Fu. Meu pai me levou para praticar Kung Fu quando eu tinha 8 anos de idade. E aos 11 anos de idade, eu entrei no Taekwondo. E aí vocês estão vendo fotos aí. Então, eu digo que o pai e a mãe tiveram uma grande influência porque eles formaram 3 faixas pretas que se tornaram 3 profissionais de educação física, né? Então, a gente vê o quanto as artes marciais e essa história, essa vivência com a modalidade, tá? E o esporte influenciou na nossa formação depois acadêmica e, no meu caso, veio influenciar na parte científica, né? Então, vocês estão vendo aí fotos minha, dos meus 2 irmãos, o mais novo e o mais velho, a gente treinando lá no nosso primeiro projeto. Então, vocês estão vendo as fotos à direita aí, lá no projeto de academia, que veio a se tornar a nossa primeira academia, tá? Então, por isso se mistura com a profissão. Eu e o Cristóvão treinando, e eu e o Daniel Santana também treinando. E embaixo, lá em Curitiba, já é uma foto em competições lá, em excursões que a gente fazia, que aí eu já levava a nossa equipe aí também da academia. Uma curiosidade aí nessas fotos, tá? Que eu estudava no Instituto Estadual de Educação, né? Quando eu entrei com 13 anos de idade, e a gente treinava eu estudava no período da noite, tá? Eu tinha 13 anos de idade, já estava estudando à noite na 7ª série, no IEE. E o meu irmão também. E eu tinha que acordar meu irmão, eu tinha que puxar ele da cama, porque ele era mais malandro, mais preguiçoso, às 5h30 da manhã para a gente pegar o ônibus e treinar de manhã. A gente chegava a fazer 3 a 4 sessões de treinamento de taekwondo no dia. Almoçava no centro da cidade, treinava e ia direto para a escola à noite, tanto eu como ele. No próximo slide, vocês vão ver ainda a influência na família. Então, eu digo que o pai e a mãe tiveram uma grande influência, né? E a minha formação levou meus filhos a praticarem taekwondo comigo desde cedo na academia. Então, vocês estão vendo fotos aí com meu pequeno Cauã, que hoje já está com 16 anos de idade, e a Yasmin, tá? E aí vocês veem a foto dela aí, pequenininha, e já na UDESC, ela está se formando lá no Cefid, onde eu me formei na graduação também, a gente apresentando um trabalho justamente sobre o taekwondo, né? Sobre regras, sobre a modalidade, sobre a competição, numa das disciplinas lá, quando ela estava ainda na 4ª fase. Agora ela está se formando, agora vai se formar no final do ano. E abaixo, vocês estão vendo uma foto aí da família Santana.
Então, são os sobrinhos, os netos aí do pai do seu Jair, da dona Valdete, meu falecido pai, tá? Sobrinhos e sobrinhas aí minha, e a minha filha também, aí eu fiz o meu exame de terceiro Dan no Taekwondo, e eles estavam se formando o primeiro Dan, eu e meu irmão se formando o terceiro Dan na modalidade. Isso foi logo após eu ter concluído a minha defesa de dissertação aí do mestrado no laboratório, ligado ao Laboratório de Biomecânica e à Universidade Federal de Santa Catarina. No próximo slide, vocês vão ver algumas fotos já de competições. Então, essas fotos, eu estava falando aí nos bastidores, por trás, antes aí, para o Rafa e para a Cíntia, são lá do século passado, não é nem do século passado, algumas do milênio passado, né, do século, milênio passado, antes de 2000, né? Então, eu comecei a competir lá em 1993 no Taekwondo. Então, tem vários, aqui, troféus, medalhas em campeonatos Opens internacionais, sul-brasileiro. Pude conhecer algumas cidades aí no Brasil, e cheguei a conseguir uma conquista aí de um terceiro lugar no Pan-Americano, no Taekwondo, na época ATA, né, que é a American Taekwondo Association, aqui no Brasil era o STF, Songan Taekwondo Federation. Embaixo vocês veem excursões, aquela bagunça que a gente faz, eu já levando aí os alunos também, meus atletas também para competir, isso aí até o período ali de 2000, e em cima um exame de segundo Dan, eu e meus dois irmãos aí, quando a gente fez o segundo Dan de Taekwondo. No próximo slide, eu vou falar um pouquinho da minha transição aí agora, do Taekwondo ATA para o WTF, que era o Taekwondo Olímpico. Então, em 2000, o Taekwondo se tornou olímpico. Nas artes marciais, a gente tem muito aquela questão de honrar o instrutor, o professor e os mestres. Eu tinha um vínculo no Taekwondo muito forte com o Taekwondo ATA, mas eu tinha um grão-mestre que era da WTF em Taekwondo, sexto Dan, e ele era grão-mestre de Hapkido, nono Dan. Na verdade, uma das poucas pessoas no mundo que recebeu o título aí, o direito de usar, que era o estilo Muhakuan, né? Kwan, ele vem de família clã, tá? Porque antigamente as artes marciais só passavam de pai para filho, tá? E ele foi uma das pessoas que correu o mundo afora disseminando o Hapkido, e ele era sexto Dan Taekwondo WTF. E eu praticava já 8 anos de Hapkido com ele, e ele sempre falava para mim, Jader, tu é muito bom, tu deveria migrar para o WTF para tentar disputar possibilidade de treinar e tentar alguma vaga olímpica, assim que o Taekwondo se tornou olímpico. E aí, por influência dele, eu fui participar do primeiro campeonato Taekwondo WTF em 2001. Ele foi fundador da Federação Catarinense de Taekwondo, junto com o mestre Adelino. Depois eles tiveram uma briga política ali, e aí ele largou, mas ele me incentivou a entrar para a WTF. E nesse primeiro campeonato da WTF, que era um internacional, eu fui vice-campeão, mas eu me destaquei muito bem, lutei muito bem, tinha vários atletas da seleção brasileira, me fizeram um convite na época, inclusive, para compor e treinar junto com a seleção brasileira de Taekwondo. No entanto, eu recém tinha tido a minha filha, né, tinha passado no vestibular na UDESC em 2001, e aí eu acabei tendo que dar uma pausa nos esportes, nas competições. Voltei a competir só em 2004, e aí eu falei para o mestre, eu vou me vincular ao mestre Adelino, que era o atual presidente da federação, ele me deu o apoio, Jader vai, tá? Aí eu fui campeão catarinense em 2004, 2005, 2006, como atleta da seleção catarinense de Taekwondo, eu tinha o direito, catarinense, eu tinha direito de participar dos brasileiros, e aí eu tive a oportunidade aí de lutar o brasileiro de 2005, a gente bancou esse brasileiro, que a gente era muito difícil conseguir patrocínio naquela época, eu tinha um escortezinho batido, né? Reunimos ali eu e mais 4 atletas representantes do estado, e junto com quem ficou como técnico foi o Ratinho na época, e aí a gente fez 12 horas de viagem no escorte, socado ali, nós 5, até Cornélio Procópio, lá na divisa quase com São Paulo, né? E aí tive a oportunidade de lutar o brasileiro, não tive um bom resultado. Vocês estão vendo aí foto com a Natália Falavinha, que naquele ano tinha sido campeã mundial do Taekwondo, depois veio a vir a ser a atleta aí, a primeira atleta a medalhar nas Olimpíadas de 2008. E aí uma curiosidade aqui é que quando a gente chegou lá na cidade, depois de 12 horas de viagem, a gente saiu aqui na sexta-feira e chegou lá à noite, a gente achando que ia ter hotel para a gente ficar.
nós não conseguimos achar hotel e tivemos que dormir num motel. 5 homens no mesmo quarto do motel. Então, aí tu pensa, o que o dono do motel não pensou nessa hora, né? E aí, no dia seguinte, nós já estávamos competindo. E abaixo aqui, pessoal, a minha última competição no Taekwondo, tá? Ela foi em 2008. A partir dali, eu praticamente me aposentei, mas eu passei a me envolver muito com jiu-jitsu também, com preparação de atletas, e voltei a ter uma experiência de competir no jiu-jitsu em 2013, logo após também de concluir aí a minha dissertação de mestrado no laboratório de biomecânica, né? A partir disso, pessoal, no próximo slide, vocês vão ver a minha relação com a ciência. Então, lá na graduação, eu automaticamente já comecei a me envolver com pesquisas voltadas ao Taekwondo. Fui a primeira pessoa a desenvolver um protocolo específico para avaliação de atletas de Taekwondo no mundo. A gente tem publicações científicas em alguns periódicos aí sobre esses trabalhos. Vocês estão vendo alguns dos trabalhos aí na tela, que foi o teste incremental específico para atletas de Taekwondo, né? Que fez parte lá do meu TCC, porque eu percebia que faltava, a gente tinha treinamentos, eram muito técnicos, mas não tinha controle de intensidade. Então, na formação acadêmica, a gente via faltava controle de parâmetros fisiológicos, biomecânicos, e aí lá na graduação já comecei a me envolver com isso, me mantive sempre envolvido. Depois da UDESC eu passei a me envolver com os grupos de pesquisa aí na Universidade Federal em 2008, lá no LAEF, e também já no Biomec junto. Sou amigo aí da turma toda aí, do Dalpupo, da Dani, há muitos anos a gente se conhece. A Cíntia depois também veio a passar a fazer parte ali do laboratório, e o meu grande orientador, o Fernandão, que vocês estão vendo aí, eu numa foto com ele, apresentando aí um trabalho no Congresso Brasileiro aí, e o Internacional de Biomecânica de 2013 lá também. E vocês estão vendo aí algumas fotos aí com alguns atletas, na verdade aqui com o atleta, com o Márcio Liotta, aqui com o Fábio Rembitz, que também foi graduando aí na UFSC, que se formou, e ele foi um grande atleta taekwondo também, teve títulos nacionais e tudo aí, que a gente vem pesquisando, avaliando esses atletas, e vem desenvolvendo uma linha de pesquisa totalmente voltada para isso, junto ao Laboratório de Biomecânica e à Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolvendo, inclusive, novas tecnologias para auxiliar atletas, técnicos, preparadores físicos, aí, de modo geral, para tentar contribuir um pouco aí com a modalidade aí na parte de ciência e também com uma forma bem aplicada na prática. Por fim, o próximo slide é simplesmente aí umas fotos aí de performance minha, na época que eu fazia o espacate aí, pendurado, com chute para cima, embaixo. Agradecer meu pai e minha mãe mais uma vez, aos meus irmãos, e essa grande família aí que é o Biomec. Eu só tenho gratidão por tudo e por todos os anos aí que a gente está junto aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cíntia. Querido, a gente que agradece. Pouco tempo, né, Jader, para tanta história, né? Para uma trajetória tão longa, né? E tão interessante. Tinha bastante coisa, mas deu para ser sucinto aqui, reduzir um pouco. Deu para deixar, né, um gostinho de quero mais, mas muito legal. Parabéns, meu querido, por tudo isso que tu vem construindo aí, por toda a tua luta, né, que eu já te acompanho de perto já faz alguns anos. E, nossa, sucesso sempre para ti, tá? Obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade aí, pelo teu carinho conosco. Grande beijo. Beijo. Pessoal, agora o nosso último convidado da noite, nada mais e nada menos que o nosso querido Rafael Cons, o nosso judoca, e também ele faz tudo ao mesmo tempo, porque ele está ao mesmo tempo nos bastidores desta live e é também um participante agora como convidado. Rafa, muito obrigada, né, pela tua ajuda em todos os sentidos aí, e te passo obrigada pela tua disponibilidade, e te passo a palavra aí para te ouvirmos um pouco da tua história também, que é muito rica. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui novamente, conversando com o pessoal, estar junto desses meus colegas aqui da universidade. É sempre bom falar sobre esporte, né? Aqui a gente está num peso maior de atletas de modalidades de combate, né? De luta. Então, a gente fica um pouquinho mais confortável para conversar sobre alguns aspectos relacionados às artes marciais. O interessante de tudo isso é que eu estou conhecendo, por exemplo, a Licélia agora, e eu tenho algumas coisas que são bem parecidas com o caminho que ela levou
até ela chegar na pós-graduação, né? Tem algumas coisas que são diferentes, mas, por exemplo, a gente defendia a bandeira da mesma cidade, a gente ganhava uma bolsa pelo mesmo município, e aí, conhecendo, acompanhando a apresentação dela, a gente vê o quanto que a gente está perto, mas está longe, né? Então, bom, vamos lá. Minha modalidade, então, pessoal, é o judô, né? Acho que os colegas já sabem, bastante gente sabe disso, que o judô já faz parte da minha vida já tem um certo tempo. Então, eu comecei a praticar esse esporte no ano 2000, né, quando eu fui estudar no Instituto Estadual de Educação. O Instituto Estadual de Educação é um colégio diferenciado, porque ele tem um departamento de esportes. Então, dentro desse departamento de esportes, ele oferece ali diversas modalidades esportivas, e é bom. Isso é bom porque no contraturno escolar você pode estar praticando alguma modalidade. E dentre essas modalidades, mais especificamente naquela época já, a única modalidade de luta, de combate, era o judô. E eu, como o Gabriel também falou, eu sempre fui um pouco hiperativo, um pouco agitado, na verdade até hoje eu sou um pouco agitado, né? Meus pais me colocaram no judô porque seria uma alternativa de gastar a energia, né, lá dentro do esporte. Então, aqui são duas fotos que eu tentei marcar ali a posição que eu me encontro, né, no início de quando eu comecei o judô. Comecei num horário matutino, então tinha que ter uma certa disposição para acordar cedo para ir fazer judô, e isso foi me despertando, e eu fui vendo o quanto era importante estar presente lá dentro do esporte, né, e a partir disso a gente vai criando amizades, e os anos vão passando e a gente se vê cada vez mais envolvido dentro dessa modalidade, né? No ano de 2004, então, demorou um certo tempo para eu começar a aderir ao movimento de competição, né? Então, aqui são algumas fotos de competições em que eu participei, sempre representando o Instituto Estadual de Educação e a Fundação Municesporte de Florianópolis. Então, na primeira foto, a gente tem um primeiro campeonato estadual que eu estou ali embaixo, um pouquinho gordinho, em 2004, em Curitibanos. Então foi a primeira experiência que eu tive de viajar com um grupo de pessoas, onde meus pais não estavam presentes, somente os professores, então foi muito legal, e com os amigos, ter esse momento diferenciado com o pessoal, né, e as outras fotos subsequentes são dos anos de 2006, uma numa competição da FESPORT, que seria os Jogos Escolares, em 2006, e o estadual da Federação Catarinense do Judô, que é onde a gente está sempre vinculado, né, para participar dos eventos que a federação proporciona. Então, são as duas fotos de campeonatos estaduais ali, né? Os Jogos Escolares têm uma classificação para uma etapa nacional, e o campeonato estadual da federação também tem uma classificação. Então, é muito importante, a gente sempre visava essas competições nessa época, nessa faixa etária de idade, porque a gente poderia ter a oportunidade de sair de Santa Catarina, de viajar, que era o mais divertido, né? A gente sempre pensava que viajar era o mais divertido, lutar vinha depois, mas a gente se esforçava muito para tentar conseguir essas vagas, né? Então, no ano de 2004, eu comecei a competir a nível estadual, né? Em 2008, então, continuando, né, dentro do esporte, lá de 2006 a 2008, eu comecei a ter aí níveis bons de desempenho dentro do judô, né? Então, em 2006, como eu mostrei na foto anterior, eu consegui ser campeão dos Jogos Escolares e me classifiquei para ir para a etapa nacional em Poços de Caldas, Minas Gerais, e aí tive a minha primeira experiência em competição nacional, né, bem cedo, aos 14 anos, e em 2008 eu fui para um campeonato brasileiro juvenil pela Confederação Brasileira de Judô. Ali mostra a equipe de Santa Catarina que representou, né, na época, junto com o atual presidente da Federação de Judô, o professor Moisés, e a gente ficou em terceiro lugar por equipe, e isso foi um fato bem marcante, porque o judô ele é um esporte individual, assim como os esportes de luta, né, mas existe, num certo tempo ali, ao final das competições, no último dia de competição, uma disputa por equipe, e aí você se sente ali parte de uma equipe, e aí parece que não é mais um esporte individual, é um esporte coletivo, porque embora você esteja lutando ali sozinho, você sente a energia dos seus colegas ali, a torcida, então isso é muito bacana. E a gente ficou em terceiro lugar, essa competição foi em Curitiba, a viagem foi curta, mas voltar com a medalha foi algo interessante e que cada vez nos potencializava a treinar mais e a seguir mais nesse caminho do esporte, né?
E aí, então, já no ensino médio, eu estou fazendo por etapas na escola, porque o judô sempre esteve associado ao meu ensino na escola. Eu comecei a receber uma bolsa do município de Florianópolis para disputar as competições da FEIsport. Então, tinha a OLESC, os joguinhos, os jogos escolares, então várias competições que aqui dentro do estado tem, que são bem importantes, a gente disputava e a gente tinha esse auxílio, né, financeiro, não era muita coisa, mas era um auxílio interessante para que a gente pudesse fazer o deslocamento de casa até o local do treino, comprar algum kimono que a gente goste, um pouco diferente. Então, a prefeitura nos ajudava, na época, com esse auxílio para que a gente fosse direcionado às competições, né? Então, aqui são algumas fotos desses torneios da FEIsport e também da federação. No ensino médio, eu acredito que foi o momento em que eu consegui ter mais, o melhor desempenho ali, aqueles 3 anos do ensino médio, porque eu conseguia treinar bem, aí comecei já a fazer parte de um treinamento mais adulto, então treinava à noite, não mais de manhã, e aí nesses momentos, né, a gente conseguiu agregar num grupo bem bom de pessoas e para que a gente buscasse sempre o melhor resultado nessas competições. Existe um peso muito grande para o município que vai bem nas competições da FEIsport. Então, desde o começo do ano, já é cobrado dos atletas para que eles treinem e consigam ter um bom resultado. Nesse meio tempo também eu obtive as minhas 2 medalhas em campeonatos nacionais, né, que foi nas Olimpíadas Escolares Brasileiras em 2009, então no terceirão eu consegui ficar em segundo lugar, né, perdendo para o Paulista. O Paulista sempre foi o lado complicado da coisa para o judô, até hoje é. E em 2011, já dentro da universidade, porque eu estudei na Univale com o apoio de um Bolsa Atleta, né, então a Univale me concedeu uma bolsa de 70%, e aí a gente disputava as competições universitárias pela Univale. Então, dentro da Univale, eu fui até os Jogos Universitários Brasileiros e me consagrei também vice-campeão, e não consegui, e queria muito ir na Universiade, né, que é aquela competição a nível internacional, que os universitários se reúnem para ir, mas eu acabei ficando segundo, embora eu torci para que o primeiro não fosse naquela época, mas acabou que ele foi, e aí fiquei no meio do caminho, né, mas só retratando aqui a importância de a gente conseguir ter essas medalhas, né, a nível nacional, e o quanto isso impacta para que a gente continue treinando e continue se dedicando ao esporte. Dentro disso, a gente foca nisso e não foca em outras coisas aleatórias que a vida traz para a gente, né, a gente fica mais específico no esporte, ainda mais quando o colégio é associado, né? Então fica uma coisa muito ali dentro, e aí você consegue fazer um bom treinamento, consegue ir além para atingir bons resultados. Aí começa, então, a minha transição dentro da universidade, eu já comecei a me interessar pela parte da pesquisa, o porquê que o meu antebraço fadigava tanto após a primeira luta, o que estava acontecendo com o meu corpo, o que acontecia ali em alguns momentos de cansaço, eu comecei a ficar curioso frente a isso, e já na universidade, quase terminando, eu entrei em contato com uma professora, a professora Saraí, e ela me passou o contato da professora Daniele, que conversou comigo para fazer parte do grupo de pesquisa da professora Cíntia, que está aqui hoje, né, mediando. Então, a professora Cíntia tem um peso muito grande aí na influência nos alunos que hoje frequentam a pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, comecei a me deslocar de Itajaí até Florianópolis para fazer parte do grupo de estudos e aí consegui dar continuidade na pós-graduação. E aí comecei, então, a minha atuação como técnico. Então, eu atuei uma parte com os atletas pré-juvenis, infanto-juvenil, né, ali a primeira foto, né, são menores, e mais recentemente, de 2018 para cá, eu venho atuando com os atletas com deficiência visual, que é também produto, né, da minha tese de doutorado, que eu me especifiquei nisso, porque existem algumas lacunas ali que precisam ser respondidas e preenchidas referente ao sistema de competição desses atletas. Então, eu fui como técnico das Paralimpíadas Escolares, no ano de 2018, acompanhando esses atletas deficientes visuais, e tive, então, um choque positivo para você verificando como é que funciona o sistema de competição e observando o quanto esses atletas eles têm
o aspecto superação forte envolvidos ali, né? Então, isso, eu voltei para casa diferente após essa competição, após ter acompanhado esses atletas, porque realmente é algo muito, muito interessante, muito impactante, quando você observa atletas que não possuem a visão, e mesmo assim eles estão fazendo um esporte de luta, um esporte que tem contato, e mesmo assim eles gostam, eles se divertem ali, e também tem um aspecto desempenho. Então, essa experiência que eu fui convidado aí com esses atletas me fez despertar alguns aspectos para tentar melhorar essa modalidade. Eu trouxe isso para a pesquisa, que é hoje o que eu estou investigando, né? Então, alguns dos... só aqui deixando claro o que realmente impactou nesse processo todo de eu estar hoje investigando o judô, pesquisando, explorando alguns aspectos, né, que eu sempre fiquei curioso, é isso, né, são a equipe que te norteia. Então, quando você tem uma equipe que está sempre do seu lado, que sempre te joga para frente, que te traz boas perspectivas, de você continuar, de você explorar, estude mesmo, veja o que você consegue nos encontrar para trazer para a gente, para que a gente consiga melhorar. Então, tirando todo esse aspecto da minha vida, desde o ano 2000 até agora, no judô, eu sempre procurei trazer um retorno para esse esporte. E esse retorno tem que vir a partir de diferentes perspectivas. Então, eu consegui trabalhar com crianças, com adolescentes, com atletas com deficiências visual, e estou conseguindo trazer para a literatura perspectivas de investigações que possam ajudar esses treinadores, aqueles treinadores que muitas vezes me ajudaram quando eu precisei, a estabelecer estratégias diferentes para, né, maximizar a performance dos atletas, ou enfim, para construir aspectos mais direcionados para o treinamento. Então, só destaco aqui o quão importante é você ter uma boa equipe ao seu lado, um bom técnico, bons professores, pessoas que estão sempre ali e te levando para o bom caminho. Aqui, pessoal, já me encaminhando para o final, queria apresentar para vocês 2 fatos marcantes, então. Aqui na primeira foto foi uma competição em 2016, eu já tinha parado de competir, mas a senhora, minha orientadora, me solicitou para que eu fosse nos Jogos Universitários para dar um peso a mais para a UFSC, né, ela e meus colegas de grupo, e eu falei que eu ia, mas que eu não ia perder peso, o problema no judô é perder peso, né, e eu fui num absoluto, eu fiquei em 3º lugar, mas lutei com uns caras meio grandes ali, como vocês podem ver ali na foto, né, mas foi uma coisa diferente, foi algo que ficou marcado para mim, porque eu já não estava mais competindo, e aí a Dani, a Marina, o pessoal que faz parte ali, que faz as pesquisas dentro das lutas e do judô, conversaram comigo, vamos ver, nos ajude a ter mais atletas inscritos, né, e aí eu fui, me aventurei, deu tudo certo, graças a Deus, né, e aí conseguimos ainda trazer um troféu de 3º lugar para a UFSC nos Jogos Universitários. Eu já estava no mestrado, já estava com um ritmo bem mais devagar, mas mesmo assim eu me aventurei. E o ano de 2014 foi quando eu consegui pegar a minha faixa preta de judô, né? O ano de 2014 ainda estava cursando o curso de graduação em Educação Física, então o exame para faixa preta no judô é um exame bem complexo, né? Eu levei de 2000 a 2014 para conseguir poder fazer o exame, né, então foi um bom tempo de preparação, e aí eu consegui obtê-la em Balneário Camboriú em 2014, nessa loucura que é estar na graduação, que é estar fazendo as disciplinas, eu consegui treinar, e foi um fator muito importante que hoje eu carrego comigo o peso de ter essa faixa, né, e isso tem que ser transferido por todos os colegas que fazem parte do meu grupo, não somente dentro da universidade, mas também lá no judô, que envolve muito respeito, e esse respeito ele tem que ser transmitido de forma tranquila e leve. Hoje, então, pessoal, eu direciono todas as minhas pesquisas, ou quase todas, voltadas para o judô, né? Eu sempre venho me perguntar se o impacto das minhas pesquisas, elas têm uma perspectiva prática, e é isso que a gente procura investigar, perspectiva prática, para levar até o treinador o quão importante é você identificar alguns aspectos que possam ajudar no desempenho, né? Então, a gente foca, tanto eu quanto o Jader, a gente tem dentro do laboratório de biomecânica uma linha de perspectiva de performance, né, de desempenho, e é a partir disso que a gente tenta explorar cada vez mais os aspectos
dessa pequena área que se tem dentro da biodinâmica para levar aos treinadores e eles procurarem maximizar seu desempenho. E sabemos que os periódicos, muitas vezes, são de difícil acesso, né? Então, aqui eu coloquei abaixo ali 2 matérias num site chamado Judo Training, que nós escrevemos 2 artigos e escrevemos essa matéria, de forma resumida e didática para os treinadores olharem e ver que aquilo ali pode ser aplicado no dia a dia, na sua rotina. Então, nem sempre é pesquisa por fazer. A gente nunca pensou nisso. A gente sempre tem que pensar numa perspectiva prática. E se a gente sabe que o acesso a essas informações é difícil, a gente vai tentar, ao máximo, facilitar para os treinadores. Isso é o que eu consegui aprender na minha transição, né, durante a universidade, durante como atleta, como hoje pesquisador, né, como doutorando. Acontecia tanta coisa comigo que eu não sabia, e hoje eu sei, e hoje eu posso dizer para o meu amigo do lado, para o treinador do lado, por que acontece isso, né? Algumas coisas que a gente investiga. Então, esse, para mim, é a chave de ouro da pesquisa dentro, não só dos esportes de combate, mas de maneira geral, no desempenho, enfim, em todas as perspectivas que você for explorar alguma coisa, a perspectiva prática, ela vai sempre pesar bastante. Bom, pessoal, finalizando, só trazendo aqui para vocês a lembrança das nossas redes sociais do laboratório, né? A gente sempre está ligado lá, todos os nossos vídeos estão no Linktree, no Biomec UFSC, lá no Instagram, a gente sempre está atualizando, sempre a gente vai trazendo as lives para vocês, tá? Então, fiquem ligados nas nossas redes, nos sigam, escrevam um e-mail se tiver algum tipo de curiosidade, fiquem à vontade, porque o Laboratório de Biomecânica vai estar sempre aberto para conversar com vocês, tá certo? Obrigado, pessoal, desculpa aí, me alonguei um pouquinho mais, mas é isso, deixa eu voltar aqui para a Cíntia. Que linda história, Rafa. E aí a gente começa a ver todos vocês, né? Toda essa garra, toda essa batalha, todas as viagens terrorosas, a falta de dinheiro, o trabalho em equipe, o quanto forma que vocês são hoje, né? E essa retribuição aí para a sociedade, para as pessoas que te ajudaram e ajudaram vocês, né? Então, parabéns a todos vocês, eu fiquei encantada, né? Fiquei apaixonada por essa live, é um privilégio estar aqui, até eu agradeço por terem me convidado para moderar um papo tão interessante, como a gente conhece pouco as trajetórias de vocês, né? E como as coisas se encaixam, né? E tenho certeza absoluta, e depois dessas falas de vocês, o quanto que o esporte influenciou para vocês serem quem são hoje e para influenciar outras pessoas, né? Como pessoas, como professores, como pesquisadores e com as diversas aí possibilidades que vem aí pela frente, tá? Mas quero agradecer demais, quero abrir a palavra aqui para os nossos convidados, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, bater um papo, aproveitem. Deixa eu ver se rolou alguma pergunta que eu perdi aqui. Olha, o Fernando entrou com uma história de cubano, que eu não sei o que é. Ele colocou cubano, eu até acho que tem alguma história aí. Então, não sei se é uma pergunta. Se o Fernando quer perguntar. É um colega de treino, Cíntia, que é um indivíduo muito forte. E eu treino com ele até hoje. E normalmente eu fico em desvantagem nessa luta, né? Então, o Matheus, o Fernando e os colegas ficaram sabendo dessa história e de vez em quando eles me perguntam como é que tá, porque eu não consigo ficar 5 segundos em pé enquanto eu estou lutando com esse cara, eu caio logo em seguida. Então, eles sempre lembram dessa história, né? Então o cubano deve estar assistindo, um abraço aí para o nosso amigo cubano. E obrigado, Fernando. Obrigado por participar aí conosco. Só ressaltar, acho que eu nunca encontrava com a Alicele nos eventos da FEISPORT, acho que a gente tem até a idade parecida, porque acho que o judô vinha antes e o karatê vinha depois, a gente já voltava para casa, né? Ou vice-versa, né? Não tinha uma sincronia dentro, ainda mais que a gente defendia o mesmo município, né, Alicele? Mas dá para ver que é bem parecido o caminho que a gente percorreu aqui dentro de Florianópolis, né? Bacana, né? Eles sempre revezavam, né? Porque o espaço que era utilizado mesmo, o tatame, então ou era o karatê primeiro ou era o judô e sempre não se encontrava. E vieram se encontrar aqui. Ainda virtualmente, mas se Deus quiser, em breve, pessoalmente. Gente, tem uma pergunta aqui do Fábio.
nosso querido Fábio, dizendo, né? Perguntando aí, vocês podem ver, como vocês vislumbram a biomecânica do esporte para vocês? Como era e como vem sendo agora? Então, se vocês quiserem, alguma história de laboratório que pode ser contada, está aberta a palavra aí para quem quiser contar um pouquinho aí da sua... Respondendo aí as curiosidades do Fábio. Heron, pela ordem, pode começar se quiser. Eu acho que, basicamente, a biomecânica no beach tênis, ela não está presente ainda. A gente começou agora os estudos, né? Então, esse é um dos objetivos, começar a ter um pioneirismo, né, na área da biomecânica no beach tênis. E em relação à história de laboratório, eu acho que seria talvez mais legal falar sobre a história fora do laboratório, porque a pesquisa ela pode ser tanto no laboratório como também fora dele, né? Então, agradecer até ao Fábio que está na live. A gente foi para um torneio e a gente precisava de uma maca para fazer uns testes e a gente não tinha essa maca e não conseguia levar a maca do laboratório. Então a gente teve que adaptar com um caixote, com um colchonete e foi fazendo no jeitinho, né, que deu para fazer a pesquisa. Então acho que essa história eu vou lembrar para sempre, porque nem sempre é o mundo ideal que a gente está vivendo, né? E esse mundo real da pesquisa, né, que está presente na gente. Que vocês conseguiram fazer chover de um dia para o outro. Eu digo, meu Deus, esses malucos não vão conseguir, né? No meio de uma pandemia, tem um campeonato e vamos conseguir MAC, vamos conseguir isso, e se viraram e foram lá e fizeram. Então, de parabéns aí pela batalha e por ter dado certo, né? Mais alguém, gente, gostaria de falar alguma coisa, contar alguma história? Eu posso falar um pouquinho, Cíntia? Claro! Eu acho que o meu envolvimento aí com a UFSC, né, quando eu comecei a me envolver aí na pesquisa, lá em 2008, né, antes disso eu comecei a me envolver na pesquisa lá em 2004, na UDESC, eu estava competindo ainda, mas eu acho que quando eu passei pela formação acadêmica, ela fez aquilo que o Rafael falou aí na live dele, que é passar a entender mais a modalidade esportiva e as capacidades físicas que são importantes, tá, dentro da especificidade dessa modalidade. E como que eu poderia estar avaliando, a refletir e pensar em soluções, tá, práticas e aplicadas para avaliar indicadores de forma individualizada em cada atleta que pudesse estar refletindo, impactando na melhora desses atletas, né? Como eu era atleta também no momento ainda, né? Então, e aí, a partir disso, eu comecei a pensar em testes específicos, comecei a estudar um pouco mais a modalidade, tá? Em termos de especificidade, o que ela demanda realmente, e me envolver cada vez mais. E aí eu acho que eu passei por uma grande experiência, o Biomec, com as instrumentações que ela tinha, né? E foi evoluindo ao longo do tempo. Quando o Fernandão chegou lá no Biomec, foi trazendo instrumentações ainda padrão ouro, né, muito mais avançada, que permitiu a gente ter indicadores, no primeiro momento lá era de capacidade, potência aeróbica são importantes, mas outros indicadores também, como de potência e capacidade anaeróbica, o teste que a gente veio a desenvolver, o primeiro teste para avaliar de forma específica atletas de taekwondo, né, o teste de 30 segundos, similar ao Engage, que traz indicadores importantes, né? A gente já tinha o teste de capacidade e potência aeróbica, e a partir disso ainda veio os testes para tempo de reação e tempo de resposta, e atualmente, dentro do atual momento que a gente vem vivendo, a gente vem tentando fazer com que, a partir das tecnologias mobile e vestíveis, a gente consiga trazer esses indicadores com uma forma muito aplicada usando as novas tecnologias. E aí, na prática, ajudando hoje lá técnicos, treinadores e até atletas a ter controle em tempo real desses indicadores. Então, acho que assim, eu acho que realmente o laboratório e toda essa história aí teve um papel muito grande. Eu acho que o nosso laboratório é até um dos pioneiros, eu acho que em ter início nesse desenvolvimento dessas novas tecnologias para esporte de combate, eu digo a nível mundial, tá? Com essas novas tecnologias que vêm trazendo soluções, não por menos que a seleção brasileira de taekwondo hoje, o preparador físico, o Diego Souto Morini, meu amigo, eles usam hoje as nossas tecnologias lá na prática,
e pessoas no mundo inteiro têm baixado ali as soluções. Então, acho que o Biomec, aí, toda a história, né, o meu orientador aí, ele contribuiu muito para isso, e eu acho que todos os amigos do Biomec, né, Cíntia, então, eu lembro do Dalpupo lá na minha dissertação, né, então, toda a história lá há muito tempo, né, então, eu sou muito grato e eu acho que a gente tem vislumbrado e ainda tem muitas soluções e muitas coisas para serem resolvidas nas modalidades esportivas de combate, assim como nas demais modalidades aí dos colegas também, aí que essas novas tecnologias podem estar ajudando, ou outras linhas de pesquisa aí alinhados também, mas tem muita coisa ainda para... E a gente não vai conseguir resolver tudo, solucionar tudo, né? Então, mais alguma coisa a gente vai desenvolver. Meu doutorado é em cima disso hoje. Bacana, Jader. E é interessante, né? Eu fico pensando assim, vocês falando, a empolgação, né? E o amor de todos por aquilo que faz, pelo que fez, né? E todas as batalhas, todas as lutas, né? Eu lembro do Rafa chegando, né? Bem, vindo lá de Itajaí para assistir uma reunião de 1 hora, né? Uma reunião, um grupo de estudo ali, vinha todo feliz, todo empolgado. Não, porque eu não me importo, pegava ônibus, pegava isso, pegava aquilo. E todos vocês contando essas histórias muito interessantes, e o Jader também com toda a sua trajetória, né? Pessoal, tem mais uma pergunta aqui do Fernandão, Alexander. Dentro dessa perspectiva prática dos estudos de vocês, o que é possível transferir para os atletas de hoje? Quem gostaria de falar, fique à vontade. Vou eu? Vai, Rafa. Então tá. Joga a bola para Ô, Fernando, que satisfação, hein, meu amigo? Ô, Rafa, primeiro tu responde... Ah, não, do cubano tu já respondeu, tá certo. Já respondi que eu não fico 5 segundos em pé, eu não fico na frente dele, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou procurar investigar alguma coisa para poder ficar mais tempo em pé na frente dele. Fernandão, cara, que bom, é uma pergunta legal, a gente se conhece bastante, né? Eu sempre converso com todo mundo ali no laboratório sobre o que a gente está procurando fazer, o que a gente está investigando, né? E o quanto que isso é importante para a modalidade que está investigando, né? Eu vou destacar, Fernando, principalmente o que eu estou trabalhando agora, que são os deficientes visuais. Uma coisa que ficou muito forte para mim, que foram agora, a gente teve essa publicação nos últimos tempos, né? Foi conseguir trazer uma adaptação de um teste específico para deficientes visuais a partir de estímulos sonoros e táteis. Ou seja, basta bater palma e colocar um barbante com uma fita no tatame, que esses atletas vão conseguir fazer esses testes e a gente vai conseguir mensurar capacidades físicas extremamente importantes para o treinamento. Até o momento, a gente não tinha uma adaptação para os deficientes visuais, se focava apenas na modalidade convencional, e até hoje é assim, o esporte paralímpico ele fica sempre um pouco de lado nos jogos, né? Se a gente parar para perceber, para lembrar um pouquinho, quando teve no Rio de Janeiro, sobrou ingresso para as modalidades paralímpicas e para a modalidade olímpica estava esgotado em pouco tempo. Então, assim, ter um pouco mais de visão para esse grupo em específico, né? E dentro do judô paralímpico, existem classificações visuais que elas não estão de acordo com os atletas que não enxergam absolutamente nada, que é 100% sem visão, e ele vai lutar com aquele que é um B3, que é um albino, que quando tem baixa luz, ele consegue enxergar como nós. E a gente vê desvantagem nisso. E aí a minha tese foi explorando todos esses aspectos para tentar o quê? Dizer que existe desvantagem e que eu posso sim adaptar protocolos específicos com medidas baratas e que o treinador possa fazer isso dentro da sua academia. Então eu vejo, do meu ponto de vista, o quanto a minha curiosidade foi para a prática, né? O quanto eu peguei assim, ó, esse estudo aqui, pessoal, mostrou que esse teste é reprodutível se fizer com palmas, simplesmente batendo palma ele vai te escutar. Se você colocar um barbante no chão com uma fita, ele vai sentir, ele tem um estímulo tátil um pouco mais aguçado. Então, façam isso, dá certo, e vocês vão ter medidas como os técnicos têm dos atletas convencionais. Essas são as minhas perspectivas mais atuais, né, Fernandão, de questões práticas, né? Então é isso, de um ponto geral, é isso que eu tenho procurado explorar, né? Excelente, Rafa. Mais alguém? Dá, pessoal? Mais alguma pergunta aí do público querido que está nos prestigiando nesta noite especial?
Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pessoal, nós estamos já nos direcionando para o final, né? Agora não estava tão agradável o papo que eu não vi que foi tão longe. Se mais ninguém quiser, eu pergunto para os nossos queridos convidados palestrantes, né? Se querem dar mais alguma palavra, fiquem à vontade. Tudo certo? Eu falo então, gente, obrigado a todos, né? Eu e o Fábio, a gente está numa função aí de sempre organizar isso, né? Reunir aqui, hoje a gente reuniu 5 pessoas maravilhosas aqui, né? Pessoas que falaram um pouquinho da sua história e hoje estão na graduação, ou estão se direcionando para a pós-graduação, né, Heron? Ou já estão na pós-graduação, né? Nem sempre a gente está investigando aquilo que a gente praticou a vida inteira, mas a gente está investigando alguma coisa, eu tenho certeza que nós 5 aqui, né, estamos tentando trazer alguma coisa, uma perspectiva prática para algum público específico. Então, eu queria agradecer. Vocês foram muito bem no tempo de fala de cada um, tá, gente? Parabéns. Nosso combinado ficou bem legal, tá? E gostaria de deixar um abraço aí para a excelentíssima Daniele, que até um dia antes do Denem nascer, ela estava me respondendo mensagem. Professora, obrigado aí. Valeu e um abraço aí, tá? É isso, gente. Um abraço para a Dani, para o Pedro, que nasceu, para o Ju, que foi papai, né? Pessoal, agradecer de todo o coração a todos vocês, a vocês 5 que abrilhantaram essa noite, agradecer ao Rafa, ao Fábio, não podemos deixar de agradecer, que está sempre, né, promovendo essas lives, e a gente sabe o quanto é difícil, né, Rafa? Um momento muito complicado para todo mundo, e eu sei o quanto vocês estão se virando aí nos 30, né? Para agradecer, a Lili colocou ali, Titina e beach tênis, tudo relacionado. Legal, Lili. A Lili lá do Canadá participando aqui da nossa live também. Então, obrigada pelo carinho, pela disponibilidade. Foi muito gostoso conversar com vocês. Me senti muito feliz de estar aqui e conhecer um pouco mais dessas ricas histórias. Agradecemos a todos que também nos prestigiaram nessa noite. Um grande beijo. Fiquem com Deus, que em breve a gente possa se ver pessoalmente. Boa noite a todos, pessoal. Obrigada, um beijão. Boa noite. Obrigado. Tchauzinho. Boa noite, gente. Se cuidem todos. Boa noite. Boa noite.